Hoje nós falaremos sobre a parábola do semeador e os gigantes da boa terra. Ou as gigantes da boa terra. Sejam bem-vindos à live de hoje. Fica até o final que você será... deixa, lá no final eu te conto. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola poderosa, é a parábola do semeador. Imagine comigo, todos os dias sementes são lançadas dentro de nós. Palavras que ouvimos, conselhos, ideias e até sonhos, mas nem todas germinam. Algumas secam, outras se perdem e apenas algumas frutificam. O que faz a diferença não é a semente, mas é o solo que a recebe. O que eu quero te perguntar, se a sua vida fosse um solo hoje, como você a descreveria? Como um solo duro? Um solo pedregoso? Cheio de espinhos? Ou um solo fértil? Escreve aí no chat. Se a sua vida hoje fosse um solo, como você descreveria esse solo? Duro, pedregoso, cheio de espinho ou um solo fértil? No Despertando Gigantes, nós trabalhamos juntamente nisso. É alinhar o espírito, a mente e o corpo, para você ter o autogoverno, para você ter a liderança de si. Para você amar, servir, dar, doar, ajudar, desfrutar muito, trabalhar muito e desfrutar em dobro dos resultados do seu trabalho. É para sermos o que? Uma terra fértil, onde as sementes do céu, elas dão frutos gigantes. A parábola resumida. Jesus fala sobre o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Outras em pedregais, outras em espinhos e outras em boa terra. Só a boa terra produziu frutos. Jesus ainda explica a parábola. Beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não entende. Vem a energia contrária, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Podemos interpretar isso como o inimigo, o demônio, o Satanás, seja lá como você o chama, que é representado pelas aves. Pedregais, quem recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. Quando vem a perseguição, quando vem os intempéries da vida, quando vem a aflição, ele logo tropeça. Entre os pinhos, quem ouve, mas os cuidados do mundo, os enganos das riquezas materiais, da ambição, vai fazer o quê? Vai sufocar a palavra, tornando-a infrutífera. E a boa terra? O que é essa boa terra? Quem ouve, entende e guarda a palavra, esse dá frutos a 30, 60 e até 100 por um. O que é a semente? A semente é a palavra do divino, é a palavra de Deus. O semeador é quem? É Jesus. E o solo representa os corações. O solo representa o seu coração. O segredo aqui é que o resultado não depende da semente. Porque a semente ela é sempre boa. O resultado ele vai depender do quê? Do tipo de solo, ou seja, do tipo de coração que a recebe.
A semente que caiu em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. É aquele que dá fruto e produz. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Eu te pergunto, qual tem sido a sua relação com a palavra? Você apenas ouve ou tem deixado ela criar raízes dentro de você? A primeira parte aqui, a semente à beira do caminho. Ele fala o seguinte, que a semente caiu à beira do caminho e as aves do céu vieram e comeram. Jesus explica que essas aves representam quem? O inimigo, que vem para roubar a palavra antes que ela gere vida. E quando alguém ouve, mas não entende, não guarda, e a semente se perde. Você já percebeu momentos em que algo bom foi falado para você, mas você não acreditou e perdeu essa semente? E mais, qual pensamento você acha que mais rouba a palavra do seu coração? Escreve aí, comenta aí para mim. Qual o pensamento você acha que mais rouba a palavra do seu coração? A segunda parte é em solo, a semente em solo pedregoso. A semente caiu entre pedras. Ela cresceu rápido, mas quando o sol veio, secou. Por quê? Porque não tinha raiz. O sol e o seu calor representam as aflições, as perseguições. E quando a fé é provada e não encontra profundidade. Quantas vezes já vimos alguém começar animado, cheio de empolgação? Eu vou fazer e tal, e vou tocar o terror na terra, e a partir de hoje, amanhã eu vou treinar. Mas no primeiro probleminha, desiste. Desanimado. Não tem raiz. Não tem força. Está em solo pedregoso. Aqui vai minha pergunta. Quem aqui já começou algo com empolgação, mas desistiu na primeira dificuldade? E mais, o que eu poderia o que hoje poderia te ajudar a criar raízes mais fortes? São boas reflexões. O que hoje poderia ajudar você a criar raízes mais fortes? A terceira parte é a semente entre os espinhos. A semente caiu entre espinhos. Ela até cresceu, mas foi sufocada. Jesus explica que os espinhos são os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, das ambições, das coisas visíveis, tocáveis, palpáveis, tangíveis. A enganação do mundo tridimensional, ou seja, prioridades totalmente invertidas. É quando a pessoa até tem fé, mas vive sufocada pela ansiedade, pela correria ou pelo desejo de status, pelo desejo de bens materiais supérfluos. E eu te pergunto, o que tem sufocado mais a sua fé hoje? Preocupações? Correria? Dinheiro?
distrações. E ainda, se você pudesse eliminar um espinho da sua vida agora, qual seria? Escreve aí para mim. Se você pudesse eliminar um espinho da sua vida agora, qual seria? E por fim, a boa terra. A semente em boa terra. Essa é a pessoa que ouve a palavra, que recebe, que entende e que dá fruto. 60, 30, 100 por um. Essa é a terra fértil. O coração gigante. Qual fruto você gostaria de gerar em sua vida ainda este ano? E também, se sua vida fosse uma árvore, o que as pessoas colheriam de você hoje? Fazendo uma comparação, uma metáfora da árvore gigante. Eu gosto de pensar assim. O gigante é como uma árvore. Suas raízes são o espírito firmado em Deus, firmado nele, firmado em algo maior, em algo potente, em algo ilimitado. O seu tronco é o quê? É a mente. É a mente fortalecida pela transformação de mentalidade, pela sabedoria. Seus frutos são o corpo em ação. É o resultado do autogoverno, da liderança de si. É o resultado visível da sua fé. Mas essa árvore, ela só existe porque a semente caiu em boa terra. E aqui fica uma reflexão para você. Se eu olhasse para você como uma árvore, eu veria raízes profundas ou veria frutos que alimentam os outros? Ou um terreno cheio de pedras, um terreno cheio de espinhos? Pega uma canetinha aí, um papel e anota aí. Vamos fazer um exercício online. Anota a primeira pedra que você precisa remover. O primeiro espinho que você precisa cortar. E o primeiro fruto que você deseja gerar nos próximos 3 meses. Queridos, gigantes, o semeador, ele continua lançando sementes. Ele lança sementes 24 horas por dia, o tempo todo, sem cessar, o dia inteiro. A palavra, ela continua sendo pregada. Mas só quem decide ser boa terra se torna um gigante. Gigantes não apenas recebem a semente, eles se tornam árvores que alimentam, que abrigam e transformam gerações. E eu quero terminar aqui com uma pergunta. Você está disposto a ser uma boa terra a partir de hoje? Escreve aí para mim. Escreve aí no chat. Fala assim, ó. Eu escolho ser boa terra. Eu escolho ser boa terra.